Bom dia, gente. Quem fala aqui é José Gomes de Lima Filho. Eu e meu parceiro José Carlos vamos apresentar um trabalho sobre a proclamação da República. Mas primeiro eu vou explicar como aconteceu essa transição de Brasil Império para Brasil República. Vamos lá. Mesmo quando o Brasil deixou de ser colônia, o Brasil trouxe várias características desse período, como continuamos com a escravidão, continuamos com o latifúndio como forma de agricultura, se tornamos um império. E mesmo assim, o império durou vários e várias décadas. Só quando foi chegando 1870, uma série de coisas foi acontecendo e que fizeram com que o império fosse declinando ao pouquinho. Bom, agora eu vou falar sobre a economia do Brasil de 1889 a 1910. A economia do Brasil viveu vários ciclos ao longo da sua história do Brasil. Em cada ciclo um setor foi privilegiado. Bom, a economia do Brasil foi voltada principalmente para dois produtos, que era o café e o ciclo da borracha. O café. O café foi o produto que impulsionou a economia do Brasil desde o início do século XIX até a década de 30, concentrado no princípio do Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, e depois nas zonas de terra roxa do interior de São Paulo e Paraná. O grão foi o principal produto de exportação do país durante 100 anos. O ciclo da borracha. Em meados do século XIX foi descoberto que a seiva da seringueira, uma ave nativa da Amazônia, servia para a fabricação de borracha, material que começava então a ser industrializado na Europa da América do Norte. Então esses dois produtos foi o que concentrou mais a economia do Brasil durante esse período. Olá pessoal, eu sou José Carlos. A instauração da República foi um movimento interno ao alto escalão do Estado, ou seja, foi um golpe. O historiador Kenny Brinton fala que diferenciamos um golpe de uma revolução pelos protagonistas de mudança do poder ou de governo. Uma revolução é organizada por grupos externos, ou seja, camponeses, militares de baixa patente e etc. Já um golpe é orquestrado por agentes internos, ou seja, ao comandantes de alta patente e políticos de grande influência. O movimento republicano. Em 1870, aconteceu uma reunião onde reuniu 70 seguidores do movimento. Nessa reunião foi publicado o Manifesto Republicano, onde falava que somos a América e queremos ser americanos. Pois para eles não fazia sentido um país da América ser governado por um sistema imperial que é de origem europeu. O republicanismo. Por décadas foi um movimento pequeno, restrito aos setores radicais do Partido Liberal. O Partido Liberal, esse movimento pregava o fim da escravidão, uma reforma política e o estabelecimento de um sistema universal de ensino. Também temos o Partido Republicano Paulista, que pregava por um sistema federalista e mais poderes para a província. Ambos os sistemas não eram unidos. É importante ressaltar que não houve conflito entre os partidos. Dom Pedro era uma figura de bastante prestígio na sociedade da época. E os republicanos tinham a ideia de esperar Dom Pedro ter uma morte natural e depois propor uma república. Porém, a sucessão do trono não favorecia os republicanos, pois Dom Pedro II não tinha filho. Só possuía uma filha, a princesa Isabel, que já era casada com o conde d'Eu. Que ninguém gostava do conde, nem mesmo Dom Pedro. E os republicanos não gostavam da ideia de ter um estrangeiro comandando o país, que mal sabia falar português. A Constituição brasileira
permitia que a princesa Isabel fosse uma imperadora. Porém, os republicanos tinham medo do Conde de ter uma voz ativa no governo. Então, qual foi as causas da queda da monarquia? Uma delas foi a Guerra do Paraguai. O Brasil gastou muito para sair vencedor da guerra, o que causou uma alta da inflação, um aumento de impostos, o que fez a economia do Brasil cair muito. Já a presença de negros nos combates influenciou o apoio à causa abolicionista. Os militares do exército ganhou bastante prestígio. Já os outros militares foram censurados pelos seus protestos de insatisfação pelo governo. Agora só restava o apoio de uma classe, os conservadores. Porém, em 1870 ocorreu o que se chama de questão religiosa. Um embate entre a coroa e a Igreja Católica, que foi desencadeada quando o Papa Pio falou a seguinte frase: todos os maçons serão expulsos da igreja. Porém, a coroa não aceitou o que o Papa falou. Alguns bispos seguiram a ordem do Papa, porém foram presos. Esse embate ficou conhecido como Beneplácito Régio. O segundo ato foi quando a princesa Isabel aprovou a Lei Áurea, que foi aprovada sem dar indenizações aos proprietários de engenhos, que ficaram bastante insatisfeitos. No dia da aprovação, um dos senadores falou a seguinte frase: a senhora acabou de redimir uma raça e perdeu um trono. Os livros precisavam de um nome. E um deles foi Marechal Deodoro, foi escolhido para liderar. Só que Marechal Deodoro era amigo íntimo de Dom Pedro II e monarquista convicto. Mas Benjamin Constant conseguiu convencer o Marechal Deodoro da Fonseca a dar o golpe. Eles tinham o plano de dar o golpe no dia 20 de novembro, mas por rumores que os dois seriam presos, adiantaram para 15 de novembro, onde Marechal Deodoro depois Dom Pedro II. E assim foi proclamada a proclamação da República, na tarde do dia 15 de novembro de 1889. No dia 16 de novembro, os meios de comunicação deram a notícia. E no dia 17 de novembro, a família real partiu para o seu exílio em Portugal.